A primeira, já que nós estamos na estátua do índio caçador, lembro de uma, não de um índio, mas de uma índia, da Bartira, a filha do cacique Tibiriçá, que era o manda-chuva antes da fundação de São Paulo. Ela era filha do cacique e ela teria se casado com o João Ramalho, não se sabe se náufrago ou degradado português, que apareceu aqui pela costa, e com ela teve vários filhos. Então os primeiros paulistanos, né, os primeiros filhos de português, digamos, que nasceram aqui foram filhos da Bartira. Então a Bartira é uma espécie de mãe de São Paulo. É um nome importante da cidade anterior à mesma fundação. E depois eu queria falar da Ana Pimentel. Mas fala um pouco mais sobre João Ramalho. Bom, o que tem o João Ramalho? O João Ramalho ficou aqui durante muitos anos, foi amigo dos índios, recebeu os portugueses, recebeu os jesuítas quando eles vieram para fundar a cidade. Também foi uma figura importante, mas a mulher, estão falando da Bartira, da mulher dele, uma das filhas do Tibiriçá. Tá certo, Lércio? Sei que conviveu com essa coisa. E a Ana Pimentel? Queria falar da Ana Pimentel. Quem foi Ana Pimentel? A Ana Pimentel foi simplesmente a dona de todas estas terras, ou a pessoa que geriu todas estas terras logo no começo. Por quê? Em 1530 sai de Portugal uma esquadra comandada pelo Martim Afonso de Souza, um nobre português, que com essa sua esquadra veio dar aqui no litoral, depois de passar em vários pontos do litoral brasileiro, parou aqui em São Vicente. Ele queria procurar o caminho do Peabiru. Havia um zum de que teria um caminho aqui que ia dar nas minas de prata, lá do Peru. E ele então ficou em São Vicente durante muito tempo, mandou alguns homens fazer uma excursão, morreu todo mundo, né, Lércio? A excursão que tentou achar o caminho, morreu todo mundo. Ele ficou quase 2 anos aqui pela costa, fundou a cidade de São Vicente, que é considerada a cidade mais antiga do Brasil, a primeira cidade, célula máter do Brasil, em 1532. Depois ele seguiu viagem, foi até as Índias, estabeleceu comércio com as Índias. Todo mundo sabe do interesse comercial de Portugal com as Índias. Mas foi depois da viagem do Martim Afonso que a coroa portuguesa começou a dar mais atenção às terras brasileiras. E aí, o que ela fez? Todo mundo sabe, que quem não faltou na aula de história naquele dia no pré-primário, sabe que o Brasil foi esquartejado, foi dividido em faixas chamadas capitanias hereditárias, isso mesmo, passavam de pai para filho. E o donatário da capitania de São Vicente, que era o que recebia, né, que tinha esse pedaço, São Paulo, territorialmente pertenceu à capitania de São Vicente, foi o Martim Afonso. Só que o Martim Afonso tinha mais interesses comerciais com as Índias. Ele já tinha estado lá, a preocupação dele era... Ele não estava muito preocupado aqui, então ele passou assim, eu não sei se deu uma procurada, mas enfim, quem realmente pôs a mão na massa para administrar as terras na casa que lhe pertenciam, já que ele era o donatário, foi a mulher dele, uma espanhola, veja só, uma espanhola, chamada Ana Pimentel, que era da coroa, era nobre, né, da nobreza espanhola. Então, a dona Ana Pimentel, não, ela nunca veio para cá. Ela mexer os pauzinhos todos lá de Portugal, onde ela morava. Mas ela foi quem geriu, a gerente, a dona que mandava os navios, que fazia os comércios, vendia muito açúcar, não é isso? Mandou implantar a usina dos Erasmos lá em Santos, é dessa época? Eu acho que é dessa época. Então, usina, se não foi a dos Erasmos, outras usinas lá na Baixada, para produzir açúcar, para levar lá para a coroa, para Portugal. Era tudo organizado pela dona Pimentel. Então, embora o marido fosse o dono, ela que de fato governou o território de São Paulo ainda quando era uma capitania hereditária pertencente, né, a uma pessoa como... E foi um sistema que só deu certo em São Paulo e em Pernambuco, Duarte Coelho, que foi outro donatário lá. As outras capitanias quase não foram para frente, ninguém se interessava em sair de Portugal e vir para cá. No começo a coisa não andou. Aqui sim, graças a dona Ana Pimentel. Então, a gente deve a duas mulheres, a cidade de São Paulo, no comecinho dela, deve a sua
talvez nem tivesse saído do, sei lá, não sei. O Laércio, que é desse tempo, pode dizer melhor. Eu estava querendo falar que as capitanias hereditárias, só duas deram certo. Isso, Só duas deram certo. Pernambuco. Aí o que acontece? Como os herdeiros não se interessavam pelo terreno, eles devolveram essas terras Para a coroa. para a coroa. Aí é que surge a figura jurídica das terras devolutas. Então tudo ficou na mão do imperador. Quando surge o império, e ficou essa montanha de terra, esse fazendão enorme. Aí o cara dava terra para um, para outro. As terras devolutas surgem pelo desinteresse Dos donatários. das capitanias hereditárias, Muito dos bom. herdeiros. Legal. Só complementando a dona Ana Pimentel, ela também vai permitir, porque com o Martim Afonso não podia subir para o Planalto. E ela vai permitir que eles explorassem aqui o Planalto. Vai permitir, por exemplo, que o Bandeirantes Félix vá procurar as terras e que vai fundar Taubaté. Então ela foi uma pessoa que ela abriu, mais porque os outros fechavam. E ela permitiu que eles explorassem. Era para ficar confinado. Só em São Vicente. Para ficar confinado só em São Vicente. E ela vai permitir que eles subissem para o Planalto para pesquisar. Mas isso em que ano? A partir 1550. 1550, por aí. Ele chega em 1532, funda São Vicente. Aí que ela vai permitir que subisse. Por isso que os jesuítas puderam subir e vir até o Planalto. Que antes, pelo Martim Afonso, estava proibido, ninguém podia Tem que subir. ficar lá embaixo. Tinha que ficar lá embaixo. Questão de Agora, segurança. vamos fazer uma reflexão. Por que São Paulo virou essa metrópole? Não é? Vamos fazer essa reflexão. Mais para frente. Se está no litoral Santo, São Vicente, fácil comunicação, São Paulo vai virar essa metrópole. Tem a ver com os caminhos do Peabiru? Porque São Paulo entrou um caminho de mas todos esses caminhos. Eu acho que é a faculdade de Direito e depois o café. Antes disso, São Paulo era meio que uma parada, só ficava aqui, os bandeirantes todos saíram. Eu tenho uma seguinte figura: para você ter força para vencer os quase 1000 metros na Serra do Mar, depois que você chega, o território ele é uma descida. Depois que você toma impulso, chega lá em cima, aí naturalmente você continua andando, porque começa a descer, o rio Tietê desce. Então, pouca gente ficava aqui, né? Que a cidade, por isso que o Daércio não cansa de dizer que durante 300 anos São Paulo não era nada, era uma passagem, era um centro emissor de busca pelo sertão, de riquezas. Então, Minas Gerais surge por causa de São Paulo, Mato Grosso, os bandeirantes. Subia a mercadoria que vinha de Portugal, né? Subia o sal, subia as coisas que vinham de Portugal e daqui distribuía, irradiava. Exatamente. Então, a Porque cidade o único meio de Mas comunicação... era uma confluência de Sim, caminhos. mas- Confluência de caminhos. E até 1850, acho que São Paulo era menor que Cuiabá. Era a 16ª cidade. Uma coisa foi a faculdade de Direito, depois o café que fez. Você chamar metrópole, megalópole, não dá. Se continuar, se não fosse o café, eu acho. É o trem, O trem, isso. Mas o trem por causa do café. Muito bom. O café é o trem. Você sabe alguma coisa sobre esse índio aí? Ah, boa. Fala alguma coisa. Na verdade, o índio, assim, não tem, vamos dizer, ele é um índio histórico, nem nada. Nós temos que pensar o seguinte, já que vocês estão falando de metrópole, São Paulo, a partir de 1940, sim, vai começar a pensar como uma metrópole. Nós vamos ter as grandes avenidas, a Avenida 9 de Julho, nós vamos ter o túnel 9 de Julho, nós vamos ter os túneis, aliás, que são 2, né? Nós vamos ter o estádio do Pacaembu. Então aí começa a rasgar. Essa rua não era dessa largura, gente. Isso aqui era uma via-linha. Então vai ser alargada, gente. Isso aqui nos anos 40. Vamos ver isso aqui, que é tipo de um boulevard, né? E aí, então, eles começam a trazer algumas esculturas que têm única e exclusiva função de decorar. Não é nenhum índio histórico. A gente vai ver vários aqui, a menina com o bezerro, e
Então é como você ficou bem de vida, aí você compra quadros, você compra vasos chineses para pôr na sua casa. Então esse aqui não está homenageando nenhum índio, deixa de ser uma homenagem, e passa a ser um enfeite. A gente vai ver vários ali, várias esculturas no Largo do Orochi e pela cidade que não estão homenageando ninguém, é apenas decoração e seguindo uma ideia da França e tal. Bom, falando de mulheres, a gente tem que falar de uma mulher escultora, que é raríssimo. A gente tem, além de ter poucas esculturas feitas por mulheres, né, ou representando alguma mulher específica, muitas são mulheres assim, que nem lá, a banhista após o banho. Mas quem é aquela mulher do Brecheguet? É uma mulher, não tem, é a fulana de tal, né? É a Dona Maria da Silva, RG e tal, uma mulher. Então a gente tem a Nicolina Vaz do Couto, que é autora da Ponte Monumental na Praça Júlio Mesquita. É difícil uma mulher trabalhar com esculturas daquele tamanho em mármore Carrara. E ela tem também algumas obras no cemitério da Consolação, no túmulo do General Couto de Magalhães, e tem um outro túmulo lá que tem escultura dela. Tem mais em Campinas e alguma coisa no Rio. Mas esculturas, a gente tem muito poucas esculturas. Temos muitas pintoras, mas esculturas mesmo, nós temos poucas. Uma delas é a Nicolina Vaz do Couto. Tem alguém conhece a Estação da Luz, uma escultura que vai de parede a parede, é uma escultura meio modernosa, é a maior escultura, considerada a maior escultura, bom, tem o Brecheret, mas é a maior em comprimento, não sei, é da Maria Bonomi, então também, não é bem uma escultura, é uma obra, mas é uma obra do metrô, na Luz, é uma parede enorme, acho que tem mais 100 metros, é bem compridona ali, estou exagerando, não sei. Mas Maria Bonomi, também é uma que sempre falou de escultora, e eu me lembro que ela é considerada a maior do metrô. Isso, ligação da linha do CPTM com o metrô. Na verdade é da CPTM com a linha amarela e depois com a azul, é verdade. É um mural, isso, não é uma escultura, é um mural. Mas acho que é por isso que não entra na categoria do Brecheret. Acho que é o maior mural da cidade, é da artista plástica Maria Bonomi. Ela tem também no prédio ali na Paulista. Vamos caminhar. Anos 70, 80, e ficou muito esvaziado. Mas muitos prédios, graças a Deus, graças ao plano que a gente fez, o planejamento estratégico da Associação do Centro, muitos prédios foram ocupados, como o Paço Municipal, que o Laércio falou que a Marta negociou com o Santander, onde era o edifício Matarazzo. Aqui mesmo era um hotel, o Bourbon Hotel, de uma empresa muito grande, que tem vários hotéis na cidade. Eles foram embora, eles venderam, mas logo que eles venderam, agora faz uns 2, 3 anos, a gente já sabia que uma empresa francesa ia para cá. E aí eu estou muito feliz, pela primeira vez nessa esquina, eles abriram essa porta, fizeram um bar, que deve ser maravilhoso, e ali tem a entrada de um hotel. Quando eles me falaram, isso ia ser uma residência estudantil. Então, o estudante, ele vem, ele aluga, é mais voltado para estudante. Tem uma outra empresa francesa que fez isso na Duque de Caxias, nós já passamos em frente. E um prédio também, que era um hotel Comodoro, ficou muito bonito. Mas está passando, já faz uns 2 anos, está passando por alguma dificuldade. Mas de qualquer forma, o centro só não está melhor, porque esses 2 últimos gestores, que estão completando 8 anos, foram muito ruins. Não entenderam, olha, um prefeito não entender o programa de recuperação do centro, um planejamento estratégico que foi feito há 30 anos. Eles não entenderam o planejamento estratégico, os objetivos e a importância do centro de São Paulo para a metrópole mesmo. Não entenderam. Começa pela zeladoria urbana, que está um lixo. Olha como está a situação do lixo, a questão das pessoas em situação de rua, em uso de drogas, em completo abandono. Quer dizer, você não recupera o centro com essa desatenção. Vida em Versos. É um poema que eu vou dizer aqui, foi escrito num livro chamado Verso e Verso, de 2011. Mas nesse livro chamado Vida em Versos, nós temos aqui esse poema que eu vou dizer em 4 idiomas, são versões do poema, feitas por gente que frequentou a caminhada noturna.
um argentino, uma filha de italiano, uma filha de francês. E aí, então temos inglês, francês, espanhol e italiano. Mas São Paulo, minha cidade. Da janela observo e admiro a minha cidade, tantas vezes injuriada. Carrega o estigma de desumana, insensível selva de pedra. Não é verdade? Sua boa índole não lhe permite ser assim. Foi descoberta e erigida sob nobres sentimentos e justas finalidades. Ela é bela, mesmo quando escura, nunca fica em trevas. Todo dia, uma nova luz nela principia a brilhar, somando-se às milhões de multicores já existentes, tornando-a mais feliz. Não é insensível, nem desumana. Ampara migrantes e imigrantes, dando-lhes as mesmas oportunidades que dá a seus nativos. A minha cidade ampara pobres e ricos, bêbados e sóbrios, nécios e sábios. Dá espaço aos progressistas, repudia pessimistas. É hospitaleira. Costuma-se dizer que quem nela não consegue viver, noutro lugar, nem sobrevive. Assim, não cabe essa pecha, essa infelicidade, a minha, nossa, tão bela, feliz e amiga cidade, São Paulo. Viva São Paulo! Viva São Paulo, professor Senado! Viva São Paulo! Ei, dá uma canchinha pra nós. Manuel Bandeira, dá uma canchinha, vai. Testamento. Esse poema, Testamento, eu falei 5 anos e meio, Carlos. Direto aqui, o Testamento. E já faz mais de 5 que eu falo São Paulo, minha cidade, sabia? Inédito. São Paulo, minha cidade. Hoje é inédito. Hoje é inédito para muita gente. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amigos, esqueci-os. No maior desespero rezei. Ganhei essa prece. Vi terras de minha terra, por outras terras andei. Mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de criança. Não tive um filho meu. Um filho não me foi de jeito, mas trago dentro do peito o filho que não nasceu. Criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Não faço versos de guerra. Não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida darei de bom grado a vida na luta que não lutei. Manuel Bandeira. Pessoal, encontrei um poeta, um escritor chamado Geraldo Pereira, no Sindicato dos Escritores aqui do Estado de São Paulo, que andou com o Manuel Bandeira, amigo do Manuel Bandeira. Nossa! Então imagine a gente conversando agora, falando poesia de Manuel Bandeira nas reuniões lá. Então vale a pena ler poesia, vale a pena viver poesia. A vida é muito interessante, não é? Cada dia a gente sonha. E o sonhar é muito importante, assim como ter esperanças. A gente precisa ter esperança todos os dias e sonhar todos os dias. Então eu vou declamar para vocês o Nasce. Nasce, nasce, do ventre da mãe terra nasce, nasce nascente, nasce o amor, na pele da flor da mãe da gente. Oh, minha mãe, mãe alegria, você é arte, minha mãe poesia. Se é da união que gera o embrião que vira afeto, e afeto, a alegria vibra quando a vida faz acontecer e vira belos frutos. A gente vira gente e o nosso amor torna-se consequente. Quando a gente pisa firme e vê gente dando as mãos, dando as mãos, dando as mãos, com amor e consciência, e aí com inteligência,
Vamos marcar o nosso tempo com a alegria de viver. A alegria de viver este momento multicultural na caminhada noturna. Viva São Paulo! Viva São Paulo! Vamos caminhar! Muito bem, vamos caminhar!